Olá, bem-vindo ao canal Política das Coisas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a eleição como forma de conquista do poder e dos seus fundamentos. Para saber o que isso tem a ver com você, junte-se a nós e se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. A cada 2 anos, nós vamos às urnas escolher nossos representantes, mas além de legitimar essa escolha como parte essencial do exercício democrático, você sabe quais são os fundamentos da eleição e por que ela é tão importante para nós? Em primeiro lugar, é importante destacar que a eleição política encontra-se dentro das formas legais de conquista do poder, claramente por se tratar de um processo que exige o consentimento expresso dos cidadãos, por meio do voto. Mas antes de falar dela, vamos conhecer um pouco das formas ilegais de conquista do poder. Em primeiro lugar, temos a insurreição, que se caracteriza por ações espontâneas e pouco organizadas, que têm origem em grupos que querem derrubar o poder vigente. Elas têm caráter imediatista e se propagam muito rapidamente da esfera local para a esfera nacional, e em geral não têm um projeto organizado para exercer o poder. Assim, geralmente fracassam. Outra forma semelhante à anterior é a rebelião, que tem as mesmas características, mas fica limitada geograficamente a grupos muito específicos, que não pretendem necessariamente derrubar o poder instituído, mas têm como objetivo principal corrigir situações que consideram socialmente injustas. A forma ilegal mais conhecida é o golpe de Estado, que é a tomada de poder por titulares de outro órgão que faz parte da estrutura do mesmo Estado. Infelizmente, esse é um método ainda comum, tendo sido bastante popular nas últimas décadas ao longo do mundo, e que já foi utilizado ou atingiu monarquias, impérios e sistemas democráticos. É geralmente conduzido pelas forças militares e, em geral, esse tipo de forma ilegal não mobiliza a população, mas tenta se apoiar na sua adesão por meio de discurso e propaganda. O golpe é resultado da ação de um indivíduo ou de um grupo restrito, que faz parte do alto escalão dos governos, o que lhes permite saber como o governo funciona. Apesar das alegações que justificam o golpe como defesa de direitos ou restabelecimento da ordem, após a tomada de poder não é instituída nenhuma alteração significativa, não é estabelecido um novo projeto social e não se pretende substituir a ideologia dominante. O objetivo é simplesmente substituir o quadro de governantes. Por último, temos a revolução. Mais comum em séculos anteriores, esse método buscava, além da conquista de poder, a realização de mudanças profundas na estrutura política, econômica e social, através de uma doutrina, um projeto ou um conjunto novo de valores, que dariam origem a novas instituições e leis que traduzissem essas ideias. Esse método exigia um grande aparato para a propagação das ideias, alguns meios financeiros e os apoios internacionais para concretizar esse processo. Como exemplo de revoluções que tiveram sucesso, temos a russa de 1917, a francesa de 1789 e a inglesa de 1688. A lógica comum entre todas essas formas ilegais é que utilizam métodos coercitivos e não consentidos, desrespeitando a lei estabelecida, ou seja, o poder é tomado à força e em seguida geralmente a lei é modificada. Para ter sua legitimidade estabelecida, o processo de conquista do poder deve seguir um conjunto de regras e procedimentos, instituídos dentro do Estado de Direito, o que conhecemos como legislação eleitoral, que deve ainda ser enquadrada na lei maior, ou seja, a Constituição do país. Assim, as formas legais da conquista de poder, além da eleição, compreendem a herança, onde o poder é transmitido por linha sucessória, mais comum a monarquia. Temos também a cooptação, onde o titular de um órgão é escolhido por seus titulares, como forma de seleção, por exemplo, da liderança dos parlamentos. Outra forma é a nomeação, onde os titulares de um órgão, geralmente administrativo e que exige qualificações específicas, como secretarias e ministérios, são indicados pelo titular de um órgão superior. No outro método, chamado inerência, o titular de um órgão atribui legalmente a outro a qualidade de titular. É geralmente usado em cargos que dão direito à participação em órgãos diferentes, como o Tribunal Superior Eleitoral, que tem membros que exercem suas funções originais no Superior Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Outro método é o sorteio,
e é um dos mais antigos que existe, tendo sido utilizado nas cidades-estado gregas e italianas, mas raramente foi utilizado de forma exclusiva. Ele não requer a manifestação da vontade dos governados e tem o objetivo de manter a rotação nos cargos como exercício da participação política. Sua justificativa era que não sofre influência humana, é imparcial e anula a divisão entre os grupos. Por último, temos a eleição política, que é uma forma de conquista de poder institucionalizada e baseada na seleção dos governantes, legitimando a autoridade política e representando a forma prática de formar as instituições centrais do governo. Os fundamentos da eleição se destacam em primeiro lugar no consentimento. Através desse consentimento, os cidadãos expressam livremente sua vontade e delegam a autoridade para aqueles que teriam melhor condições de decidir sobre as várias questões da sociedade. O princípio de que a autoridade política deve ser legitimada pela vontade dos cidadãos deriva das ideias que orientam as três grandes revoluções modernas, a inglesa, francesa e a americana. Essa legitimação por via eleitoral garantiria a submissão regular das ações dos governantes à avaliação dos governados, reprimindo assim possíveis abusos de poder. O segundo fundamento se refere à igualdade política. Esse fundamento prevê que todos os cidadãos têm direitos iguais, tanto de se lançar como candidatos, como de escolher seus representantes, estabelecendo assim as oportunidades de participação política em todo o processo, a cidadania e os direitos políticos que foram e ainda são objeto de amplas disputas históricas, como se pode perceber pela história do voto. Mesmo que desempenhe a função de pilar democrático, a eleição como instituição, ou seja, um conjunto de procedimentos que tem por objetivo regular a conduta dos agentes no processo de conquista do poder, não está imune a distorções, razão pela qual pode ser observada em regimes considerados não democráticos ou menos democráticos. Nesses casos, os fundamentos sofrem limitações expressas, geralmente por alterações nas legislações eleitorais, que interferem sutil ou amplamente nos requisitos básicos, como liberdade de associação e expressão, direito amplo de voto, direito a ser eleito, direito de competir pelo voto, a existência de fontes de informação alternativa, a realização de eleições livres, justas e periódicas e a legitimação das instituições de decisão por meio de mecanismo de expressão da preferência dos cidadãos. A eleição tem ainda a função de prestação de contas, visto que no período eleitoral os governantes devem submeter suas ações de mandato à avaliação dos cidadãos, que podem escolher se vão reelegê-los ou não. Esclarecidas essas questões sobre as formas de acesso ao poder, cabe a todos nós exercer nossos direitos políticos e fiscalizar. Fica aqui a reflexão sobre esse assunto. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Eu sou Lídia Freitas, cientista política. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.